Você sai daqui sabendo que o feminismo é uma porcaria, porque as mulheres têm que lutar pela igualdade e não pelo feminismo. Você sai daqui sabendo que o socialismo não deu certo. Você sai daqui sabendo que o politicamente correto é péssimo, porque você... pelo amor de Deus, você não pode fazer piada hoje com mais ninguém. Fala, galera! Se você tá aqui no meu canal, esse é o canal do Alisson e você tá aqui para ver um vídeo bacana, curtir um pouquinho. E hoje nós vamos falar de Carlinhos Piloto. Carlinhos Piloto, uma criancinha aí, diz que é prodígio, bem inteligente, então... Vamos lá, vamos dar logo, ó. Você entra aí no canal, se inscreva, passa esse vídeo pra alguém, toca o sininho aí, tem que fazer um monte de coisa de notificação. Eu vou aprendendo com o YouTube aí, aos poucos. Certo. Então, países socialistas não dão certo. Pegou uma taxa, né? Brasil, Brasil, então, a função da entrevista de hoje é fazer com que você se sinta burro. Exatamente, burro, limitado, limítrofe, na verdade. Olha, o meu convidado de hoje, gente, é o seguinte, ele chegou aqui, se eu pensasse na idade biológica dele, eu ofereceria o quê? Doces. Mas se eu pensasse na idade intelectual dele, eu ofereceria o quê? Uísque e charuto. Então, assim, eu fiquei na dúvida. Quem é ele? Carlos Piloto! Obrigada, Cíntia. Muito bem-vindo com hífen. Carlinhos Piloto, pra quem não conhece, eu assisti um monte de coisa já desse menino, sei quem é esse bacaninha aqui, e vou te falar, viu? É uma dessas criancinhas aí do século XXI que inaugurou, parece que abriu um portal de 2022 pra cá, com essas criancinhas prodígio inteligente, que eu vou falar com você. Entrevista com Cíntia Chagas, também conheço, conservadora, tem um canal forte aí, parece, no YouTube. Vamos ouvir Carlinhos, vamos lá, vamos ouvir Carlinhos. Não bem-vindo. Isso, sem bem-vindo. Quem fala bem-vindo é ridículo. É ridículo falar bem-vindo. Não faz o menor sentido, gente. A gente vai explicar isso também. Eu vou dar minha opinião sobre o pronome neutro também. Sim. Mas, primeiramente, Cintia, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Tá maravilhoso, gente! Olha só, em primeiro lugar, Carlos, é engraçado que você no Instagram, você está lá como Carlos, mas a gente olha pra você, a gente tem vontade de falar Carlinhos. Não tem problema, pode falar. Mas na hora em que a gente te ouve, a gente volta a querer falar Carlos, né? Porque, vamos lá, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. 13 anos, e você é de... 13 anos e chama o molequinho para dar um monte de opinião sobre um monte de coisa. Eu vou gerenciando o processo aqui porque a entrevista é longa e eu não desejo um martírio desse grande, enorme para ninguém. Me preocupa uma mãe colocar o nome de filho de Carlos, viu? Me preocupa. Piloto é tranquilo. Carlos, não sei. Nasceu e já falou, gente, raiz quadrada de 4 são 2. Na hora que nasceu, já nasceu sabendo falar. E aí, o que aconteceu? Assim, eu acredito que na questão da política, teoricamente eu não viria para esse lado. Mas aí foi assim, eu comecei a seguir Felipe Neto, o youtuber, ele começou a falar de política depois de um tempo. Peraí, com quantos anos você começou a seguir o Felipe Neto? Tá, eu acho que com uns 10. Com uns 10 anos. Seguir os caras na rede social já virou tipo é como se fosse um currículo, né? Comecei a seguir o Felipe Neto, mas na verdade assim, ele é um rapazinho conservador, tenho certeza. E tá citando um cara recém-esquerda, né? Acho que o Felipe Neto nem sabe o que ele é mais. Mas calma, eu quero entender uma outra coisa antes do Felipe Neto. Você, até os 10, assim, o que você já tinha de diferente? Diferente? Assim, eu comecei a falar bem cedo. Bem cedo com... 6 meses. Primeira palavra com 6 meses. 6 meses. Começou a falar... Acho que com um ano meus pais falaram que eu já tinha 120 palavras, que foram anotadas num caderninho. O que seus pais fazem? Foram anotadas num caderninho. 120 palavras. O que esse moleque falava? De profissão. Meu pai é radiologista e minha mãe é psicanalista. Tá. Vai precisar, né, no futuro, inclusive. Ai, família pobre, né, bicho? Deve passar uma dificuldade, os bichinhos. Mãe psicanalista já ajuda pra compreender a sua mente. Ajuda sim. Com certeza. Tá, e aí então você com 6 meses já falou a primeira palavra. Qual foi? Foi economia? Não, acho que foi avó ou avó, não lembro. Ai, meu Deus, a primeira palavra do moleque, tipo assim. Ai, meu, não, velho.
Eu não vou interromper muito, não. Hoje eu vou ser um cara mais generoso. Vou deixar Carlinhos falar, porque Carlinhos é único, velho. Tá. Mas, assim, de diferente na minha infância, não teve muita coisa diferente. Por exemplo, eu não acho que eu estaria aqui nesse caminho da política. Foi um negócio que aconteceu porque eu comecei a investir na bolsa. Olha o combo que o moleque representa. O moleque vai falar de política, começou a mexer na bolsa, fala desde os 6 anos, 120 palavras catalogadas, né? 6 meses! 6 meses! Ele falava 120 palavras e a primeira foi avó. Avó. Ai, vamos lá, Carlinhos. Não, Carlinhos, tem que gerenciar bem Carlinhos aqui, porque senão não vai dar, não. Felipe Neto. Voltou. O que houve entre Cuidado, você ele e vai o te Felipe processar, Neto? hein? Ele vai te processar. Eu e Felipe Neto, ok. Eu comecei a assistir Felipe Neto com uma pequena influência dos meus amigos. Eles também assistiam na época. Também, os meus antigos amigos também. Eu não tenho algumas amizades que eu acabei me afastando também desses anos, desses anos pra cá. Novo desse? Mas na época acabei sendo influenciado por eles. Porque eles assistiam, falavam do Felipe Neto, aí não sei o quê. Pensei, vou assistir esse negócio de Felipe Neto, vou ver se é bom. Aí comecei a assistir. Aí foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Aí continuei, fiquei alguns anos assistindo Felipe Neto, até que eu comecei a investir na bolsa. Aí nisso eu já ouvi ele falando coisas que pra mim já não faziam sentido. Por exemplo? Ele falou que a bolsa que ele não investiga na bolsa, ele não gosta da bolsa e que a bolsa não gera valor pro mundo. Mas ele falava isso em vídeo pra criança? Ele falou isso num vídeo. Eu nunca vi nenhum vídeo dele. Esse é o problema. Ele Eu nunca vi nenhum vídeo dele. Tá bom. Acultizou. Talvez seja o cara que mais tem seguidor no Brasil, né? Ou da América, né? Também nunca vi. É capaz de meter a ideia de que nem conhece o Felipe Neto, né? Agora o outro ficou com raiva do Felipe Neto, porque o Felipe Neto falou que não tinha valor mexer com a bolsa, né? Deve ter valor mexer com a bolsa, mas porra, o Felipe Neto já deu motivos muito maiores pra você não gostar dele. Deve ser difícil ouvir isso quando você é uma criança, que você não pode investir na bolsa. Você imagina, assustador pra uma criança tirar do sonho de investir na bolsa por Felipe Neto, né? Foi tirado de um sonho fantástico. O Felipe Neto tem mais seguidor do que o Whindersson Nunes, né? Podre de ricos, né? Maldito Felipe Neto. A mulher nunca viu um vídeo do Felipe Neto. Ok, quiser meter o louco nessa aí... Falou isso em um vídeo, ele falava muitas coisas sobre política, ele fala até hoje muitas coisas sobre política, e acaba influenciando os jovens. Por exemplo, esse negócio da bolsa não gerar valor e dele não gostar de investir na bolsa. Pronto, já está muito bem explicado, né? Para quem entende um pingue a letra, é só unir as duas coisas. Ele está falando mal do Felipe Neto, porque obviamente recebeu um direcionamento político nos últimos anos muito diferente, direcionamento esse que ele não tem porque ele resolveu falar de política. Pelo amor de Deus, né, galera? Essa aí, cair numa dessa não dá, Carlinhos, você vai ter que ser mais profundo aí. Por favor, meu amigo, eu tô confiando mais em você, hein? Vamos lá, deixa eu dar um pouquinho mais de moral aqui. Eu acho que você tem mais para entregar, meu velho. Brito, Renata, Ana Campanholo. Eu hoje sou conservador e estou muito feliz. Eu estou estudando mais sobre política, tenho muito para estudar ainda. Eu acho interessante a gente ver os dois lados. Pessoal, sempre vejam os dois lados. Leia livros de esquerdistas e de pessoas de direita, conservadores, liberais. Leia o livro de um socialista. Por exemplo, eu já li o Manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Não. O Alisson não leu o Manifesto Comunista, né, Alisson? Velho, eu li o Manifesto Comunista, né, bicho? Minha formação é a história. Eu não tinha muita escolha, né? Embora, assim, discussão sobre Marx é muito ampla, eu não vou discutir isso aqui, não. Esse molequinho leu o Manifesto Comunista. Beleza. Vamos lá. As ideias não fazem nenhum sentido. Pergunte uma coisa que tá no Manifesto Comunista pra um borrolinha desse. Para um baixinho desse, eu mudo meu nome se ele conseguir definir uma característica do texto de Marx, que é um panfleto. O Manifesto Comunista você consegue ler em 2 horinhas numa sentada. Porque não faz sentido, gente. Eles querem uma igualdade. Ok, igualdade. Tá. A ideia do socialismo é a igualdade. Ok, todo mundo seria igual, feliz, a gente viveria... Sim, uma das ideias do socialismo é a igualdade. Eu não acredito que esse moleque vai criticar a ideia de igualdade. Numa utopia. Porque imagina o mundo, todo mundo igual, o mundo todo igual, todo mundo tem a mesma casa, todo mundo vive daquela mesma forma. Eu não vou fazer aqui uma linguagem
tipo o Vitor metaforando dele, mas o rapaz tá chateadinho com a ideia de que todo mundo seria igual. É isso que ele tá dizendo. Tem o mesmo salário, imagina. Uma igualdade dessa. Imagina. É utópico. E Você imagina todo mundo igual, vivendo na mesma casa, tendo as mesmas condições de vida e o mesmo salário. Você imagina? no capitalismo, o capitalismo ele fez com que a pessoa que hoje está pobre pode enriquecer pela primeira vez, desde o advento do capitalismo. Porque há mais de 300 anos atrás, se você era rico, você permanecia rico. Se você era pobre, você ia permanecer pobre. Uma mentira, Carlinhos. Uma mentira, tá? As pessoas também já viveram crises econômicas, existem crises econômicas no capitalismo, antes do capitalismo. Eu também não vou meter essa aqui, meu campeão. Mas a grande verdade é, um moleque é treinado. Um moleque como esse é treinadinho para responder a uma ideia de vida. Você entendeu? Ele tem uma visão extremamente fechada na gaiolinha sobre o socialismo e outra extremamente fechada na gaiolinha sobre o capitalismo. O que ele está querendo dizer é que o socialismo é ruim porque pensa-se numa ideia de igualdade. Imagina um mundo desse. E o capitalismo é bom porque ele permite a você melhorar de vida, né? Sobretudo em cima de outras pessoas, né? É uma característica fundamental do capitalismo. Não que eu odeie o capitalismo, que eu tenha problema com ele. Mas graças ao advento do capitalismo, hoje em dia você pode enriquecer. Sim. E investir na bolsa. Exato, também. Maravilhoso. Mas O que existem... toda criancinha da idade do Carlinhos está fazendo nesse momento, né? Nenhuma delas está indo para a escola, passando dificuldade, às vezes tendo que pegar um ônibus escolar de 2 horas, né, Carlinhos? A chance dela investir na bolsa é melhorar de vida. Aí, ó, Gustavo, pode fazer fila agora. Tem muitos socialistas que investem na bolsa. Eu conheço um. Inclusive, eu tenho colegas de turma socialistas. Mas nessa idade já as pessoas... Já, cara, vamos falar É como se fosse um leproso na escola, né? Inclusive, eu conheço um. sobre isso. Vamos. A questão, esse é o problema. Vamos lá. Essa é a grande questão. Socialismo, gente, cuidado. Prestem atenção no que os seus filhos aprendem na escola também, que às vezes o professor fala que o socialismo é legal, que o capitalismo é ruim. Então, a influência para o jovem... Já foi para a doutrinação dos professores, que é outro clássico também. Achar que o professor fica doutrinando o menino o tempo inteiro. Acabarem virando socialistas, parte dela é dos professores, às vezes é de algum influenciador também. Digital. Igual poderia ter. Poderia ser socialista hoje, graças ao Felipe Neto. Mas, graças a Deus, consegui. Nossa, negócio com o Felipe Neto. Ele tá chateado com o Felipe Neto. Velho do Senti que céu, ele tá sabe o Felipe Neto Ele deve ter não perdido algum dinheiro aí na bolsa. Não tem condições, ou então o Felipe Neto não deve ter comentado uma coisa dele. Carlinhos tá essa fama toda não, né? Pela puta que pariu. Então deixa eu entender uma coisa, vamos lá. Quem é o Felipe Neto pra você? Ah, não dou conta do Felipe Neto mais não. Quando Carlinhos estava no socialismo, beleza, mas não dou conta não. Vamos mandar um pouquinho aqui, pelo amor de Deus, Carlinhos. Tem alguns que ainda se salvam, ainda sabem que isso não é certo. Mas, infelizmente, uma parte dos professores, eles doutrinam os alunos. E como que eles fazem isso? Eles começam a falar... Eles saem do tema da aula. Eu vou até contar um caso que eu presenciei. Ô, velho, a mulher chama para um podcast para dividir experiências sobre educação, escola e doutrinação política. Um menino de 13 anos, o menino não tem uma resposta para nada, velho. Tudo ensaiado no moleque, pelo amor. Eles começam a sair do tema da aula, falar que Bolsonaro é genocida, e fala que o socialismo é incrível. Aí começa a falar de ideologia de gênero. Como que... Ideologia de gênero. Ai, meu Deus do céu. Tem pra criança que acredita também no Saci Pererê e Papai Noel, ideologia de gênero também. Eles falam de ideologia de gênero? Vou primeiro falar sobre feminismo. Já vi vários casos... Teremos... Eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma aula de feminismo. Ô, meu pai do céu, deixa eu alongar aqui, porque vou falar, viu? De professores falando que o feminismo é ele que trouxe a igualdade para as mulheres, ele é muito bom, Simone de Beauvoir foi ótima, que Simone de Beauvoir nunca foi pedófila, mas ela mesma já falou que é pedófila, a Simone de Beauvoir. Ela, tem uma carta que ela assinou junto com mais de 40 pedófilos que queriam que diminuísse a idade para a pedofilia. Mas Simone de Beauvoir, a gente também pode falar um pouquinho dela, mas depois. Qual é a pergunta? A pergunta é como os professores
doutrinam os alunos falar em do sala de feminismo, aula. não ia? Outras formas que eles usam também, eles pegam um dia aleatório, um tema nada a ver e começam a falar de aleatório, capitalismo de e aula, né? socialismo. Aí começa a falar que capitalismo é não sei o quê, que é ruim, aí que o socialismo é o que traria igualdade para a humanidade. Inclusive, meu pai, quando ele era mais novo, quando ele estava na escola, vinham os professores com o braço do PT. Ele tinha um professor de história, eu acho, que falava que maravilhas do socialismo, que o socialismo é incrível. Mas o socialismo, gente, só funciona. Na verdade, a ideia, quando você coloca no papel, é linda. Eu achei que ele ia falar do feminismo, desbancou de novo pro socialismo. Mas vou dar mais uma moralzinha pra ele. Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? Não dá certo. Cuba deu certo? Não deu certo, gente. Venezuela deu certo? Não deu certo. Então, países socialistas não dão certo. Mas os socialistas se recusam a dizer isso. Oh, meu pai, a discussão é tão ampla, tão absurda, mas tem que ouvir um moleque tão superficial que não tem nada, nem um barril de ignorância isso. Eu não vou nem fazer uma apologia ao socialismo aqui, meu queridão, porque eu tô longe de fazer uma coisa dessa, sendo inclusive um empresário e um dono de uma empresa. Mas que é uma experiência socialista, por exemplo, a China, né? A maior economia do mundo. Ah, mas é um social... Aí sempre vai ter uma exceção, né? Mas é uma experiência, por exemplo, de um regime socialista. E outro conceito, o que é dar certo, né? Pergunta interessante. Só Cuba não deu certo, Venezuela não deu certo. Ok. Que é um monte de país. A Europa hoje tem quase 30% dos países. Sabe o que eles são? Socialistas. Vários, com IDH lá em cima. Então, o conceito de socialismo dentro da cabeça do moleque é de uma superficialidade, mas assim, como quase tudo nós estamos vendo aqui, né? Sinceramente, eu vou dar mais uma moralzinha, vou ouvir Carlinhos mais um pouquinho, porque sinceramente é muita coisa pra minha cabeça. Vamos lá, Carlinhos, vamos lá, não me decepcione. Politicamente correto. Eu acho que é muito Vamos falar agora do politicamente correto. chato. É muito chato. Hoje em dia não pode mais fazer piada com nada. É uma maluquice. É muito chato. Exatamente. Essa é a opinião dele sobre o politicamente. Tá vendo? O rapazinho não entrega nada, E do feminismo? Vai vir um feminismo. Eu sabia que eu ia ser premiado no final desse vídeo. Feminismo? Com um debate O sobre que feminismo. você Uma pode falar criança pra de 13 gente do anos. feminismo? Que eu já te Ok. ouvi falando várias coisas do feminismo. Ok. Gente, o movimento feminista, teoricamente, ele traria igualdade para os gêneros. Isso aí é um negócio muito bonitinho. Ok. Mas essa não é a ideia do feminismo. Por exemplo, eu já vou começar... Sabia que o feminismo, ele nunca foi sobre as mulheres, mas sim sobre as feministas. Só sobre as mulheres feministas. Por exemplo, você já viu alguma feminista defendendo uma mulher antifeminista? Antifeminista é difícil. Exato. Também, então o feminismo, ele nunca foi sobre as mulheres. Também é um movimento pró-aborto, que eu sou contra o aborto. Acho errado. Aí vai vir um combo conservador misturando as coisas no feminismo. O feminismo não é para mulheres, é para as feministas, né? Fora que é um movimento que diz pregar Você tá cansado, a igualdade, mas não. Não. Eles simplesmente prega ficam lá pregando igualdade, não sei o quê. Mas no final das contas, Não aquele pregam igualdade. movimento seria sobre o controle das feministas. Porque no movimento feminista... O controle que as feministas têm sobre as... O menino não fala nada! O menino não fala porra nenhuma! feministas, é isso? Que o movimento feminista, ele prega o controle. Na verdade, ele não prega o controle, é o controle das mulheres. Porque no movimento feminista, é um movimento coletivista, que eu também já fiz um texto sobre coletivismo no coletivo. Não quero ler esse agora eu tô levando a mar. O rapazinho publicou? Não, o moleque tem um lápis de feminismo? Consulta aí, pelo amor de Deus, vamos olhar o lápis do Carlinhos Piloto. O que tá acontecendo? É um movimento coletivista. Vou usar também o movimento feminista como exemplo. O movimento que você não tem ideias próprias, você segue a cartilha do movimento, entendeu? Você não tem as suas ideias próprias. Por exemplo, na primeira onda do feminismo, com Emmeline Pankhurst... Decorou. Onda feminista? Decorou. Tem certeza que ele decorou. Ela simplesmente tirou a filha dela do movimento porque ela não concordava com uma das ideias do movimento. Então, a Emmeline Pankhurst falou que elas não queriam... Você está querendo dizer que o movimento feminista é autoritário? Sim. E eles querem que Perceberam? A entrevista não é com o Carlinhos Piloto.
A entrevista é com a Cíntia. Perceberam, né? Feministas sigam uma cartilha. Sempre a cartilha do movimento. Ninguém pode discordar ali dentro. E também no movimento coletivista, as pessoas elas acabam que não têm ideias próprias. Entendi. E o que você estava falando que eu te interrompi? Ah, tá. Emmeline Pankhurst. Na primeira onda do movimento feminista, Emmeline Pankhurst tirou uma das suas filhas. Emmeline foi uma das criadoras do movimento feminista. Não tem condições. E se o feminismo não é o ideal, o que seria o ideal? Opa, boa pergunta! E aí, Carlinhos, tem uma proposta pra gente? Continue. Não, mas é uma pergunta. Não, continue. O que seria o ideal? Gente, você mulher. Você não precisa ser feminista para defender a igualdade. Peraí. Uma das filhas, porque a filha não concordava com uma das ideias do movimento. O que ela falou para a filha? Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas foi algo parecido com isso. Nós não queremos mulheres que tenham ideias próprias, mas sim mulheres que marchem conosco como se fosse um regimento. Entendi. Então você vê que o movimento, ele não quer mulheres com ideias próprias. Fora que hoje em dia também a gente vê vários protestos de feministas que não são muito pacíficos também. Queimando bandeiras, Exato. ficando peladas e tal, entendi. E se o feminismo não é o ideal, o que seria o ideal? Eu vou encerrar com isso aqui. Continue. Não, mas é uma pergunta. O que seria o ideal? Gente, você mulher. Você não precisa ser feminista para defender a igualdade. Porque o feminismo, ele não prega essa igualdade. Isso, você entrega isso pro Congresso, tem 70% de homem branco lá discutindo um monte de coisa sobre mulher, você entrega isso pra roda de um monte de homem que sabe o que as mulheres precisam, né? Exatamente, Carlinhos. Sinceramente, você ter que lidar com uma bomba dessa, com um moleque desse tamanho, não dá nem pra ter humor, velho. Você pode ser uma mulher que quer igualdade, mas você não precisa ser feminista. Você pode só lutar pela sua independência. Certo, você não precisa ser feminista. E o que você acha desse negócio de lugar de fala? Não, me recuso, vou parar por aqui, pode parar. Sacrificante, eu não aguento mais ver criancinha na internet, eu não aguento mais dar conta dessas crianças prodígio, inteligente. Olha o que nós acabamos de ver. Nós estamos aqui há quase 20 minutos juntos e o rapazinho não entregou nada. O menino não tem resposta pra nada. Você sai daqui sabendo que o feminismo é uma porcaria, porque as mulheres têm que lutar pela igualdade e não pelo feminismo. Você sai daqui sabendo que o socialismo não deu certo. Você sai daqui sabendo que o politicamente correto é péssimo, porque você... pelo amor de Deus, você não pode fazer piada hoje com mais ninguém. Imagine com a graça que tem. Você não poder zoar um deficiente, não poder zoar um negro, não poder zoar um pobre, não poder zoar um gay. Muito bacana, né? Você quer viver nesse mundo maravilhoso de zoar todo mundo, porque nós nos damos conta com o protótipo. Olha a carinha dessa figura. Olha a carinha desse rapaz. Se o futuro do Brasil é isso, nós estamos lascados. É isso aí, galera. Um abraço, tchau. Não aguento mais não. Valeu.